Lembrando, né, que a participação na aula ela é obrigatória, né? Então, o que vai acontecer é o seguinte: vocês têm que vir à aula, tá? Para ter presença no horário da aula. Uma vez ou outra pode faltar, né, dentro do limite de faltas, mas assim não é um curso que vocês fazem remoto totalmente, né? Tem que estar aqui participando também, tá bom? Tinha perguntado isso na última aula. Eu vou gravar as aulas, vou continuar apresentando aqui para vocês, mas seria bom vocês estarem aqui também para participar, né? Senão não faz sentido eu podia gravar tudo e deixar só a aula gravada para vocês assistirem, né? Não é esse o objetivo, tá bom? Bom, eu vou começar então falando um pouquinho mais sobre a questão de acesso e operações básicas de imagem hoje. E o objetivo hoje é apresentar para vocês esse assunto e também apresentar um pouquinho de código, tá? Eu fiz alguns códigos em Python para apresentar para vocês. De repente alguém não tem experiência na área ou nunca programou nesse tipo de coisa, então eu vou dar uma introduçãozinha nessa aula de hoje. Algumas vezes eu vou até tentar fazer alguma coisa prática com vocês também, tá? Algumas aulas eu vou fazer com vocês algum experimento, mostrar alguma coisa, tá? Então, vamos lá. E no final da aula de hoje também eu vou apresentar para vocês o primeiro artigo que a gente vai considerar para a próxima aula, que não vai ser semana que vem, né, por causa do feriado, vai ser no dia 14. Então, a aula 3, nós vamos começar de domínio, acesso e armazenamento de imagens. Essa vai ser a primeira parte aqui da matéria de hoje, uma parte curtinha. Depois a gente vai passar para convolução e correlação. Então, assim, como é que a gente acessa a imagem? Já tinha comentado com vocês na aula passada, né, que normalmente você acessa a imagem primeiro a coluna, depois a linha x, y, né? Mas algumas são ao contrário, algumas linguagens são primeiro linha, depois coluna, no formato de matrizes matemáticas. Por acaso, a ferramenta que a gente vai usar nesse curso vai ser no oposto, no invertido, vai ser primeiro linha, depois coluna. Que a gente vai fazer algumas coisas em Python, tá? Usando o OpenCV em Python e o OpenCV e o NumPy. São ferramentas mais fáceis e mais rápidas de prototipagem, mas elas não são boas para implementar processamento de imagem de baixo nível. Por que não? Porque interação, elemento a elemento, é muito caro para fazer. Às vezes, alguns processamentos dá para você tentar fazer ainda fazendo multiplicação de matrizes, né, soma de matrizes, multiplicação elemento por elemento em matriz, transformando a imagem em matriz, né? Aí, por quê? Porque esse processamento todo já foi otimizado numa biblioteca que foi escrito em outra linguagem, né? Não está escrito em Python, está escrito em C, C++, e aí eles criam a biblioteca e disponibilizam para a gente usar, né? Então, só para vocês saberem, linguagens de alto nível, sem chance de usar para processamento de imagem, tá? A não ser que sejam bibliotecas prontas. Se você quiser desenvolver coisas novas, normalmente a gente não usa. Agora, o que acontece muitas vezes é que, por exemplo, se vocês olharem bibliotecas de aprendizado profundo, vocês vão ver que a maioria delas é em Python. Mas por quê? Porque a base dela foi escrita em C. Eles só deixam a interface para a gente mexer. E se você quiser fazer uma coisa nova mesmo, você acaba tendo que fazer em C também, C e C++, tá? Então, são as duas maneiras de a gente visualizar a imagem. A gente pode acessar os elementos por linha e coluna, mas na prática, na memória, ela fica como um vetorzão. E aí ela é alinhada, né? Você coloca a segunda linha na primeira na frente da segunda, nessa ordem, tá? Aí como é que você acessa um vetor? O que você está fazendo aqui nessa parte? A gente está pegando uma imagem J, dividindo pelo tamanho da imagem e jogando em I.
não sei se faz muito sentido, né? Mas, enfim, é o que está fazendo esse código aqui. É maior o custo-benefício você acessar a imagem alinhada, ao invés de ser linha e coluna, tá? Você acessar com dois índices, I e J, um for dentro do outro, é mais custoso do que você acessar com um for só. Tá? Aí tem uns exercícios para a gente fazer, a gente pode fazer isso daqui depois, né? Calcular a intensidade média de uma imagem, calcular uma imagem integral. Depois, isso daqui vai ter a ver com o artigo que eu vou passar para a gente revisar, tá bom? Eu vou deixar esses exemplos aqui para vocês fazerem depois. A calcular a intensidade média da imagem é você calcular qual que é a cor média, né, que ela tem em todos os pixels. Como é que você faria isso? Você teria que somar os pixels da imagem, a cor de todos eles, e depois dividir pela quantidade de pixels, tá? Mais ou menos isso daí. A imagem integral é uma imagem parecida com essa. Como é que ela funciona? Você tem que cada pixel ele recebe a soma das intensidades de todos os pixels que estão antes dele na esquerda e para cima. Eu vou explicar isso daí com aqui acho que tem um valor. O valor da intensidade JXY do pixel de coordenadas x e y em J, na imagem J, é dada pelas intensidades de I, X e J de todos os pixels de coordenada, tal que X', Y', eles são menores do que X e Y. Então você vai pegar, vamos supor que esse slide aqui seja uma imagem, né? Se você quer calcular a intensidade desse ponto numa imagem integral, onde está o mouse, você teria que somar as intensidades de todos os pixels que estão anteriores e superiores nesse retângulo aqui. Aí seria a intensidade dele. Então, na prática, o que acontece? O primeiro pixel ele tem a própria intensidade dele, mais a intensidade do próprio pixel. Né? Então, o primeiro pixel seria a intensidade dele mesmo, o segundo pixel ele seria a intensidade dele mais o anterior. O terceiro seria o dele mais os dois anteriores. Se você puxar uma linha para baixo agora, ele seria a soma dos 3 pixels de cima mais os 3 pixels da segunda linha. E assim por diante. Então, e no final, o último pixel da imagem, ele seria a soma de todas as intensidades de todos os pixels da imagem toda. Esse aqui é o conceito de imagem integral, tá? Agora, se você tem uma adjacência, que a gente vai aprender sobre isso nessa aula de hoje, principalmente em convolução e correlação, aí nesse caso é importante você ter que discriminar entre as coordenadas x e y, tá? Não tem muito jeito. Então, no caso de imagem integral, você vai ter que acabar usando isso daí também, tá? Quando você quer acessar não todos os elementos numa sequência, mas você quer pegar um determinado pixel e ver os vizinhos dele, quem está em volta dele, e usar essa informação por alguma razão, aí você precisa usar coordenadas separadas para x e y, né? No caso, seria coordenadas separadas para linha e coluna. Você tem que saber a posição relativa, não tem jeito. E aqui tem um outro exercício para fazer, né? Você calcula a média de intensidade dos pixels de uma coordenada. Os pixels vizinhos da coordenada. Né? Então, você vai pegar os vizinhos imediatamente anterior e posterior, tanto na vertical, horizontal e nas diagonais. Você vai pegar um pixel de coordenada 50,30 e vai fazer uma média. Você vai somar as intensidades deles e dividir por 9. Fazer isso como exercício, tá? Também a gente vai calcular a média de intensidade da vizinhança entre todos os pixels da imagem. Então aí o que você vai fazer? Você vai fazer esse mesmo procedimento, mas para todos os pixels. Tá? E vai fazer isso tanto para a imagem original quanto a imagem integral que eu coloquei antes. Vocês vão ver que a imagem integral ela precisa de alguns cuidados, né? Mas eu vou deixar isso para vocês
aprenderem quando vocês forem fazer os exercícios. Essa aqui é só um comecinho aqui de aula, né, de acesso. Eu fiz isso como exercício para quê? Para vocês treinarem, tá? Eu não vou deixar vocês aqui no vácuo só nisso daqui. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer. Vou dar uns exemplos de código, de coisas para a gente implementar aqui também. Deixa eu compartilhar agora esse daqui. Agora vamos para a aula principal, né? A parte principal da aula de hoje, que vai ser correlação e convolução, tá bom? Então, o que é? A gente vai ver primeiro uns conceitos de filtragem espacial. Aqui nessa aula está um pouquinho invertido, que foi um material que eu usei nos anos anteriores, mas a gente vai ver um pouquinho sobre filtragem e depois eu vou voltar nesse assunto, a gente vai fazer algumas implementações de filtragem e depois a gente vai entrar em correlação e convolução, que é a matéria de hoje em si, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que é um filtro de imagens? Eu vou dar uns conceitos básicos aqui. Se tiver alguns conceitos muito sofisticados aqui sobre imagem, eu vou pular e vou deixar para a gente ver numa próxima aula, tá? Na aula de filtragem mesmo. Então, o filtro ele serve para passar ou bloquear a passagem de alguma informação contida na imagem. E vou dar alguns exemplos para vocês. Um filtro ele pode filtrar informações que são de alta ou baixa frequência. Normalmente é isso que a gente filtra. O que são informações de alta e baixa frequência? Assim como se alguém já fez aqui alguma disciplina parte de eletrônica, vai ver que, ou já trabalhou um pouco com elétrica, né? A gente sabe que tem, dependendo da frequência com que a onda elétrica ela se move, você pode filtrar ondas de baixa ou alta frequência. Em som também, né? Quem já trabalhou com som pode fazer esse tipo de processamento. Então, um filtro de alta frequência, um filtro de baixa frequência, por exemplo, ele deixaria passar baixas, né? Ele deixaria passar baixas frequências e cortaria altas. O que é alta frequência e baixa frequência numa imagem? Alta frequência são os contornos da imagem, onde você tem uma variação abrupta de uma cor ou de uma intensidade. Enquanto regiões de baixa frequência são regiões onde você não tem uma variação muito expressiva da intensidade, né? Seriam como sendo regiões planas, tá bom? E esses filtros são todos lineares. O que significa que os filtros são lineares? Você vai fazer uma operação, né? Quer dizer, os filtros de frequência tradicionais são lineares. Você vai fazer uma operação que é uma combinação linear das intensidades de uma determinada região da imagem. Então, você vai olhar para uma sub-região, um local da imagem, vai pegar as intensidades, igual naqueles filtros que eu acabei de mostrar para vocês, né? Naquela região 3x3, por exemplo, pode ser de outros tamanhos, e você vai fazer uma combinação linear, quer dizer, você vai multiplicar aqueles valores dos pixels por algum escalar, e depois vai fazer uma soma ou subtração deles. E eles usam esse tipo de... Aí tem vários nomes, né? Janela, núcleo, elemento flutuante, que você usa para percorrer, para passar sobre a imagem. E quando você centraliza esse filtro sobre cada pixel, você vai calcular a intensidade do pixel filtrado com base nessa caixinha, né? Enfim, então isso é filtragem espacial. Aqui tem um exemplo, né, a letra está um pouquinho pequena, não sei se vocês vão conseguir enxergar o desenho, né? Mas tem uma imagem aqui de fundo, esse quadriculado, e tem esse filtro aqui. E aí esse filtro ele é posicionado sobre um pixel, centralizado no pixel da imagem, e é feita esse tipo de operação aqui que eu falei para vocês, onde W aqui seria um peso associado com a posição da janela, que seria um multiplicador, e F seria Fx mais SY mais T,
seria o deslocamento do filtro sobre a imagem. Então, você tem um pixel central X e Y, um pixel da imagem, e ST é o deslocamento que você tem nessa janela 3x3. Aí, quando você soma todos esses valores aqui de essa multiplicação, você vai ter, então, o resultado da imagem filtrada. Bom, então agora a gente vai ver o conceito de convolução e correlação mesmo, né? O que são esses conceitos e para que a gente vai usar? Primeiro a gente vai ver correlação. Correlação é um processo de, como está escrito aí, né? Eu vou ler essa definição que ela está boa. Mover uma máscara sobre a imagem e calcular a soma dos produtos de cada posição. E a convolução é o mesmo procedimento, mas a gente vai rotacionar primeiro o filtro para depois passar na imagem. Então, basicamente, as duas operações são idênticas. A única diferença é que na convolução, aquele filtro ou aquela máscara que a gente passa, ela é rotacionada em 180 graus. Tá? Tem gente, inclusive na literatura, que troca os nomes ou usa intercambiavelmente convolução e correlação. São, teoricamente, a mesma coisa. Né? E aí, quando você faz essa operação, uma das dúvidas que surge, eu vou mostrar nessa imagem aqui de novo, é o que acontece quando você coloca a máscara na borda da imagem. Porque aí, se você centralizou, por exemplo, nesse ponto, vai ter 3 pontos aqui desse núcleo que vão ficar para fora. E aí, o que você pode fazer? Você pode completar a borda, né? Você pode aumentar a borda com zeros, tá? E aí, ou com zeros, você pode refletir o conteúdo que tem na própria borda. Tem diversas maneiras de você fazer isso. Eu vou mostrar algumas na aula de hoje, tá? E depois que você adicionou uma borda para a imagem, depois do resultado da convolução, você tem que remover, né? Para ela voltar a ser do tamanho original. Então, porque o resultado da convolução e da correlação é uma imagem de mesmo tamanho. Primeiro eu vou mostrar aqui como é que seria a correlação e a convolução, um exemplo, numa linha da imagem, né? Como se fosse uma operação unidimensional. Depois a gente vai ver bidimensional. Então pensa que F aqui seria uma linha da imagem e W seria uma janela. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar, e aqui, aqui a correlação, aqui a convolução. Na convolução, o que a gente faz diferente, a gente rotaciona, né, a janela em 180 graus. Então, no caso de unidimensional, é como se fosse espelhar ela também, né, o mesmo efeito. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essa janela e vai passar sobre todos os pontos aqui, né, vai passar ela pela imagem, e na posição central, a gente vai criar um resultado que seria a multiplicação desses valores, a soma, né, da multiplicação desses valores pelos valores correspondentes da imagem original. Aí, lembrando, como a gente está aqui na borda da imagem, a gente completa com zeros, tanto na convolução quanto na correlação. Então, a nossa imagem original ela só tinha 8 elementos na linha, né? São esses aqui. A gente coloca mais 4 de cada lado, porque o nosso núcleo tem 5 elementos. E aí a gente começa o procedimento. A gente vai multiplicar esses elementos e somar o total deles. O que vai acontecer, né? Toda vez que a gente vai movendo, a gente vai recalculando. Então a gente vai andando sempre um por um para frente e calculando o resultado dessa operação. Tá? Nesse caso aqui, que a nossa imagem só tem um valor 1, o que vai acontecer? Quando ele nessa posição aqui, quando a janela estiver pegando esses 5 elementos, você vai ter 1 vezes 8. Então esse elemento aqui vai ser o primeiro que vai ter resultado 8. Só que detalhe, né? Esse elemento ele está fora do domínio da imagem original, então ele vai ser cortado. Depois, a partir daqui, desse ponto que ele está mostrando aqui no slide, é que vai começar a fazer o efeito realmente. Vai multiplicar 2 por 1, o resultado da soma aqui vai ser 2 nessa posição. E a gente vai ver, acho que no próximo slide continua, né? Então vamos lá.
Então, a gente tem aqui continuando do E para o F, né? A gente vai andando até chegar na última, e aí o resultado da completo da convolução, da correlação está aqui, da convolução está aqui. E depois que a gente remove os elementos para ficar do mesmo tamanho do original, a gente vai ter isso aqui, né? Então, note, né, que a gente tem aqui 8 elementos no final. O resultado, se a gente voltar para olhar o filtro, né, o filtro ele é um filtro 1, 2, 3, 2, 8. Na correlação, ele gera um efeito como se fosse invertido, mas isso porque tem um só nesse exemplo aqui, né? E na convolução, você tem o resultado do próprio filtro que aparece aqui de novo. Então, de novo, né? A correlação sobre uma imagem de um valor 1, ela gera a janela rotacionada de 180 graus. E a convolução gera a própria janela centralizada nesse valor 1. Tá? Esse aqui é outro exemplo. Aqui está a imagem original. Tá? Essa janela agora em 2D. E esse daqui seria um exemplo real que a gente poderia fazer. Né? Então, percorrendo, amplia o tamanho da imagem para caber a janela inteira. E aí a gente começa a percorrer. Quando chega aqui nessa região que o núcleo começa a cair em cima do 1, ele começa a fazer o resultado. Né? O resultado está aqui, só que depois no final a gente corta para ficar do mesmo tamanho da imagem original. Essa daqui é a correlação, né? E a convolução, mesma coisa, só que aí o resultado dela para cada elemento 1 vai gerar esses valores aqui, esses mesmos resultados. Agora, e no caso que a imagem, vamos supor que você tem uma máscara, né? E você tem uma imagem. E aí tem uma parte da imagem que ela é idêntica à máscara. Ela tem os mesmos valores. Nesse caso, a correlação vai ser máxima quando a máscara coincidir com esses valores, tá? Então, a correlação, ela é uma operação utilizável para a gente conseguir encontrar um determinado elemento dentro da imagem. Tá? Ela pode ser usada dessa maneira. Tá joia? E por que que isso acontece, né? Justamente porque quando você posiciona a máscara sobre a imagem inteira, você vai ter a posição onde você gera quadrados dos valores, tá? Na prática, a gente não usa correlação desse jeito. Como é que a gente usa correlação para encontrar mesmo? Normalmente, a gente passa o núcleo sobre a imagem. Esse vai ser o exercício que a gente vai fazer no final da aula de hoje. E a gente subtrai o conteúdo da máscara que a gente está procurando da imagem. E quando essa diferença der zero, é que a gente tem a correlação perfeita, né? Ou a convolução, no caso, com a convolução, né? A gente tem uma correspondência. Correlação mesmo, né? Com a correlação a gente consegue fazer esse tipo de exercício. E essa informação, como eu disse aqui, pode ser usada em registro de imagens ou registro, o que que é? Você casar uma imagem com a outra. Talvez você já deve ter visto esse tipo de operação. Deixa eu dar uma introdução aqui para vocês entenderem, né? A gente não vai chegar a estudar isso a fundo nesse curso, mas o registro, pensa que você tem uma imagem de ressonância magnética e uma ressonância de tomografia da cabeça, né? Como são duas máquinas diferentes que fazem essas duas imagens, que já fazem os imaginamentos, depois você quer usar as duas informações juntas, uma prática comum é você fazer um registro, que é você posicionar uma imagem exatamente em cima da outra, mas não a imagem em si, mas o conteúdo das imagens. Então aí você tenta fazer uma correlação entre as partes do corpo que foram imagiadas, né? Normalmente tem uma certa diferença de área que foi imagiada, então você precisa tomar certos cuidados para pegar o melhor registro possível. Essa operação pode ser feita de uma maneira simples, com uma correlação, né? Mas obviamente que
como as imagens não são iguais, acabamos usando outros tipos de métodos, tá? Então tá aqui a fórmula delas, de como é que faz, né? A convolução, a correlação e a convolução. Lembrando que a convolução, ela inverte as janelas, tá? Inverte os números. Então, eu vou deixar para vocês como também uma outra tarefa, vocês tentarem usar correlação e convolução para implementar, né, um programa para encontrar o óleo. Ver se vocês conseguem. Vocês tentam pegar uma imagem do óleo, né, numa resolução que seja compatível com desses livrinhos. Essas imagens você consegue encontrar algumas delas na internet. E aí vocês vão fazer o método percorrer a imagem para encontrar o óleo. Vocês vão ver aqui na prática, a gente vai fazer isso hoje, uma boa parte dessa implementação, a gente vai fazer em Python, mas vocês podem melhorar, pode tentar adaptar, tá? Para o que a gente vai implementar. E agora a gente vai entrar na última parte, né? Que eu vou usar esse ambiente aqui com vocês, que é o Jupyter, tá? O Jupyter Notebook. O Jupyter Notebook, vocês conseguem vários tutoriais aí de como instalar na máquina de vocês. Vocês podem usar o ambiente que vocês quiserem, tá? Para fazer o projeto final de vocês. Eu só vou mostrar aqui algumas coisas que eu estou usando, que a gente vai fazer vários experimentos no semestre. E eu vou mostrar para vocês como implementar e como fazer o processamento, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente vai usar aqui? O que é o Jupyter Notebook? O Jupyter Notebook, para quem não conhece, deixa eu fechar isso aqui. Isso. Ele é uma plataforma, né, para a gente conseguir fazer programas pelo navegador, usando, pode ser uma ferramenta que já tem um ambiente instalado online. E o legal dele é que ele permite que você compartilhe depois esse notebook, você salve ele e você tem os experimentos que você roda de uma maneira interessante, né? Dá para criar página, dá para criar livro com esse notebook, dá para você fazer tudo com ele, né? Não só para rodar os experimentos. O que a gente vai usar aqui? A gente vai usar essa biblioteca aqui primeiro, que ela importei aqui no Python. Para quem não conhece, essa palavra-chave import aqui, ela é uma palavra-chave tipo o include do C, né? Ela é para você carregar bibliotecas. CV2 é o OpenCV, é uma biblioteca de visão computacional, tá? Que tem muita coisa de processamento de imagem também. Vocês vão instalar a biblioteca CV2, se eu não me engano. Se você der um pip, acho que você consegue. Acho que não é CV2 o nome. É OpenCV-Python, é o nome da biblioteca. Vocês vão instalar. Vocês vão instalar o Jupyter Notebook. Pode ser, se vocês estiverem usando o Linux, é fácil, só dar um apt-get install Jupyter-notebook. E, enfim, é isso, né? Essas duas aí que a gente usa, que a gente vai usar mais. O resto aqui, o NumPy, eu acho que já deve vir com o Python, o I/O também. Esse NumPy aqui é uma biblioteca para usar, para fazer contas, principalmente com matrizes. Pelo motivo que eu falei para vocês, como o Python é uma linguagem interpretada, ela não tem suporte bom para fazer operação rápida pixel a pixel. Eu vou até fazer um exemplo hoje, que um dos raros exemplos, só para mostrar como é que faz a implementação, mas essa implementação a gente jamais faria em Python, tá? Aliás, eu não sou um programador muito bom de Python, então se vocês tiverem maneiras mais otimizadas, quiser dar alguma dica aqui no código, a gente pode atualizar, tá bom? E a gente vai usar também de uma biblioteca que chama Matplotlib, que é para mostrar algumas imagens, tá? Para mostrar imagens. Então, eu vou passar aqui linha a linha esse código aqui que a gente está fazendo, que eu fiz aqui, que eu já criei, já testei, né, antes da aula, para a gente já ter a ferramenta pronta, a gente não perder muito tempo com debugar aqui, com depurar. A primeira coisa que eu fiz aqui foi um comando para baixar uma imagem da internet, né? Esse é um comando de bash.
Então, ele baixa aqui uma imagem na pasta atual, e aí, esse primeiro comando aqui, cv.imread, ele é um comando do OpenCV, tá? Aliás, eu chamei ele, eu importei CV2 como CV. Você não precisa fazer SCV aqui, tá? Você pode usar como CV2. Sei lá, é um costume, às vezes é o jeito que a gente faz, né? Faz muito tempo, mas tem muita gente que usa como CV2 aqui mesmo. E mread é para ler a imagem de um arquivo e ele joga numa variável img aqui que eu criei, né? Então, isso aqui, esse comando, ele já está pronto para a gente, ele é do OpenCV, ele abre imagens de vários formatos, JPEG, GIF, etc., PNG, né? Esse assert, ele é um comando que ele gera um erro e ele avisa que erro que é e para a execução se acontecer isso daqui, né? No caso, se a imagem não é vazia, ele vai gerar um erro. Quer dizer, né? Se o erro, na verdade, se a imagem é vazia, né? Ele garante que ele vai gerar o erro se isso aqui não acontecer, né? Quer dizer, se a imagem for vazia, ele vai gerar um erro. O que é nome? Nome é um tipo de dado vazio, não existe, né? Se ela não tinha sido definida a imagem, quando ela pode ser nome? Quando o CV e mread ele não consegue carregar a imagem, tá? Aí esse CV imshow é um comando para você mostrar a imagem numa janela, tá? Eu acho que eu não vou conseguir mostrar a imagem para vocês com o imshow aqui na apresentação do jeito que está. Talvez eu mude aqui o tipo de apresentação brevemente só para mostrar para vocês. Que ele vai abrir uma janela separada, o imshow. Tá? Ele mostra numa janela. Aí o CV wait key é um comando para você esperar a pessoa teclar alguma coisa na janela. Então ele vai parar a execução do código aqui até que alguma tecla seja pressionada. Quando pressionar a tecla, ele fecha todas as janelas. Então ele vai fechar a janela adicional que vai ter a imagem. Ou seja, vai ser um comando aqui para a gente abrir a imagem, visualizar o que tem dentro dela, apertar um Enter ou ESC para fechar, e ele vai fechar para nós, tá? E uma outra alternativa aqui é do Matlab Plot, né? Que é esse PLT e image show, que é o mesmo comando que a gente vai dar aqui, tá? Então eu vou fazer o seguinte, se você dá um Enter aqui, não faz nada nesse terminal, você pode digitar à vontade. Para você mandar executar esse notebook, aliás, eu vou reiniciar ele aqui, que eu não sei se ele já estava executado. Você deixa o Shift apertado e aperta Enter. Aí ele manda executar a operação. Enquanto ele está com o asterisco ali em cima, ele está executando. Deixa eu tirar isso daqui para vocês verem. Aqui está com o asterisco, né? Então quer dizer que ele está executando a tarefa ainda. Aqui eu consigo dar um zoom out aqui, mas eu não consigo. Deixa eu ver se eu consigo ampliar essa janela. Talvez eu consiga. Ela está bem pequenininha. Deixa eu ver aqui. O problema é que esse monitor aqui, se tivesse arrependimento na vida, seria esse monitor que eu escolhi desse notebook. Ele é 4K e aí é uma droga que ele não fica muito bem feito, sabe? Não dá. Enfim, então essa imagem aqui é a imagem que eu pedi para baixar na internet para mostrar para vocês, tá? Se eu apertar Enter aqui, ele vai fechar, como eu pedi, né? E ele vai continuar executando até o final. Você vê que a estrelinha aqui saiu, tá? Então é assim que funciona esse notebook para quem nunca usou. Estou fazendo um tutorial que eu vi que muita gente ainda nunca usou, né? E quando eu dei o Matplotlib Image Show, ele apareceu a imagem aqui embaixo também. Só que o detalhe, vocês veem que a cor dela está esquisita, né? É porque o Matplotlib ele usa os canais de cores invertidos em relação ao OpenCV. Esse é uma coisa que a gente tem problema, né? Então o OpenCV ele não consegue mostrar a imagem aqui. Pelo menos eu não sei fazer, né? no próprio notebook. Mas aí você pode usar o Matplotlib. A questão é que você tem que trocar os canais de cores. Eu vou fazer isso aqui com vocês ainda hoje, tá?
Agora, a segunda linha aqui, o que ela vai fazer? A gente vai acessar um pixel. Eu vou acessar um pixel usando aquela notação de matricial, né? Eu quero ver o que tem na posição 100% desse pixel. E vou mandar imprimir. Então, olha só o que aconteceu. Deixa eu ir linha por linha. PX, que é o pixel, ele vai receber o conteúdo do pixel na posição 100,100, que no caso é mais ou menos por aqui, né? E aqui a gente mandou imprimir, ele imprimiu 3 números. Por quê? Ele está imprimindo as cores, tá? As cores que tem cada um. No caso aqui, ele tem a primeira cor como sendo... Eu não sei se ele está imprimindo aqui na ordem certa, acho que tá imprimindo. Esse aqui é vermelho, verde e azul, tá? Só que evidentemente que esse daqui tá invertendo as cores. O ideal seria que esse aqui fosse o azul, esse aqui o verde, esse aqui o vermelho. A imagem original seria outra ordem. É a ordem do OpenCV. Então, você vê que misturar a biblioteca não é muito legal, mas eu estou mostrando para vocês aqui também alguns problemas que podem acontecer, que muita gente tem, tá? É bem comum quando você usa. Aí, você vai pegar tutorial na internet, tem gente que usa Matplotlib, tem gente que usa OpenCV, vai misturar as coisas, aí complica. Né? Então, por quê? A imagem, como eu disse na aula passada, cada pixel ele tem 3 cores, né? Tem 3 canais, um canal vermelho, azul e verde. Assim, o mais comum é usar esses 3 canais aí. A gente também pode pegar a posição 0, que seria a posição azul, né? Que no caso aqui tá mostrando o vermelho, mas é a posição azul. Então, dá para a gente pegar também a posição coordenada x e y. No caso aqui, desculpa, deixa eu corrigir, né? Primeiro aqui é linha e coluna, tá? Não é coluna e linha como eu tinha mostrado na aula passada. Não é x e y, aqui é y e x, na verdade. O que x a gente costuma usar para coluna e y para linha. Então, vamos chamar de IJ para a gente não confundir, né? I é a linha, J é a coluna. Então, linha 100, coluna 100 e canal 0, que é o primeiro canal. Quando a gente pega essa informação, ele vai jogar aqui na variável blue. Quando a gente imprime blue, eu não sei se eu já mandei rodar, acho que não. A gente consegue aqui o valor 58 que estava aqui nessa posição. A gente pode mudar, né? Vamos pegar aqui 50 por 50 para a gente ver outro pixel, outro exemplo. No pixel 50 por 50 é 52, né? Para a gente conferir aqui. Então, nota que a gente pode rodar várias vezes esses comandos aqui, ele vai entender como se a gente estivesse continuando, né? Tá bom? Eu vou voltar aqui para ficar com a mesma legenda que estava antes. Outro detalhe é que, ao invés de você usar colchete para acessar, uma alternativa mais rápida é você usar ponto item, tá? Ponto item, dot item, né? Que aí você vai pegar a mesma coisa, você vai passar as coordenadas, só que aqui você não pode pegar as 3 de uma vez, você vai ter que pegar um elemento só, ele só retorna um valor de cada vez. Tá? Esse acesso é mais rápido do que colchete. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem me interromper, tá, pessoal? Pode ficar à vontade. Eu vou seguindo aqui, ou melhor, né? Se vocês quiserem escrever também no chat, às vezes é melhor. Eu já leio e eu não preciso parar aqui a gravação também. Bom, agora o que a gente vai fazer? Uma outra operação é a gente alterar o valor de um pixel na imagem. A gente vai pegar o pixel 100 por 100, note que essa operação aqui, ela permite também que a gente altere todos os valores de todos os canais, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando a posição 100 por 100 e estou colocando aqui nesse lugar um pixel de cor branca. 255 em todos os é o valor máximo. A gente vai jogar uma cor branca nesse pixel. E aí a gente vai imprimir o valor novo do pixel para a gente ver se deu certo e vai mostrar a imagem com o pixel alterado. Note aqui, então, que o valor foi alterado corretamente.
Agora, evidentemente, vai ser difícil de vocês enxergarem, mas o pixel 100% é esse aqui, é um pontinho bem pequenininho aqui no meio. Eu posso tentar aumentar um pouco mais esse pixel aqui. Eu não vou usar vou fazer um método bem burro mesmo, fazendo um por um, para vocês verem, né? Para vocês enxergarem melhor o que a gente fez aqui de variação, tá? Então, eu vou fazer o 99, 100, 90, 100, 99, aí é o 100, 100. Agora eu vou fazer 101, 101, 101, 100. Vou fazer uma região. E aqui eu vou pôr 99, 101 e 99, 101. Eu vou mandar fazer agora um quadradinho para a gente enxergar melhor ali. Ó, agora vocês provavelmente vão estar enxergando aqui um branquinho maior, né? Que está ali perto do mouse, tá? Então, gente, essa aqui é uma maneira de você alterar valor de pixel, tá? Você pode acessar ele assim. Tudo bem? Outros comandos importantes é a gente saber a dimensão e o formato da imagem, tá? Então, o shape, depois que a gente lê a imagem do arquivo, o comando shape ele vai servir para a gente ver quantas colunas, quantas linhas, quantas colunas e quantos canais tem a imagem. E também tem um outro comando que é o dtype, que é o data type, que ele vai mostrar qual é o tipo de dado da nossa imagem. Eu vou rodar aqui, ele vai dar o mesmo resultado, né? Que é a mesma imagem, depois a gente pode fazer com outras, se vocês quiserem. Mas o que ele está mostrando aqui? Ele está mostrando que a nossa imagem tem 400 linhas por 600 colunas e ela tem 3 canais de cores, o red, green e blue. Né? Esse aqui é mais ou menos esse é o formato padrão que o OpenCV abre as imagens. E ele coloca as cores como sendo um inteiro de 8 bits. Para quê? Para economizar espaço. A gente não precisa usar inteiros de 32 bits, até porque as imagens coloridas de máquina, 256 níveis para cada cor é mais que suficiente para a nossa visão. Tá? O que vai mudar, talvez, vai ser as dimensões de linhas e colunas. Aliás, vocês já viram que o Image Shape, Image Dtype, print é para imprimir. Né? A gente vai fazer uma operação que ela vai pegar uma região da imagem. O que é essa operação? Você pega em cada coordenada, primeiro nas linhas e depois nas colunas, você vai pegar dois valores separados por 2 pontos. Isso aqui no Python, o que ele vai fazer? Ele vai pegar dentro dessa região, dentro dessa matriz, ela vai pegar os pontos que estão a partir de 100 até o 200. E também vai pegar aqui a partir de 300 até o 400. Depois eu vou até adicionar aqui mais um comandinho, que a gente vai imprimir para a gente ver o tamanho da imagem final, né? Eu vou imprimir o shape dela e depois eu vou mostrar essa imagem na janelinha para a gente ver, tá? Vou rodar aqui. Ele está rodando, acho que ele abriu em outro lugar, deixa eu ver se eu acho. Aqui está a imagem, está aqui, está por trás. Então ele pegou um pedacinho da imagem e está mostrando aqui para a gente. Tá? Tá pequenininho, desculpa pela minha tela, né? E aí eu vou dar um Enter aqui para fechar e ele vai terminar de executar aquilo. Né? Como eu mandei imprimir o shape, está aqui, né? O shape dessa imagem. Detalhe, né? Quando a gente põe 100 a 200, o 200 ele é excluído. Ele é de 100 até 199, de 300 até 399, tá? Ele vai pegar 100 pontos cada uma, em cada dimensão. É assim que a gente normalmente trabalha com intervalos em programação, então o pessoal implementou desse modo, tá? Outro detalhe, quando você usa esse CV Image Show, isso aqui é importante, né? E esse comando aqui, o wait key, uma coisa que você nunca deve fazer é fechar a janela no xizinho. Quem vai ter um xizinho para fechar a janela
Se você fechar ela sem apertar a tecla em cima, ele vai travar toda a sua janela aqui, o seu terminal. Você vai ter que reiniciar tudo nesse comando aqui, tá? Ou você vai ter que dar alguma maneira de parar o processamento. Enfim, então você não fechar, você tem que usar a tecla de atalho mesmo para fechar. Se você não quiser usar isso para destruir, você pode deixar aberto e aí você fecha, né? Pode fechar no X. Mas eu não sei se ele destrói se você fechar no X. Não tenho certeza. Muito bem, então, agora o que nós vamos fazer? Lembra que estava com os canais invertidos? A gente vai corrigir esse problema dos canais invertidos da nossa imagem. Então a gente vai fazer CV split. Essa função split, ela serve para você separar os canais da imagem. Ela retorna 3 canais, ou a quantidade de canais que tiver. Pode ter imagem que tem mais de 3 canais, tá? Ela vai retornar o azul, o verde e o vermelho, nessa ordem. E aí, depois, a gente vai poder unificar elas na ordem invertida, red, green e blue, que é a ordem com que o Matplotlib ele apresenta. Eu vou colocar isso na imagem 2 e vou mandar imprimir a imagem 2, tá? Tem uma alternativa mais rápida de você acessar também, né? Você pegar cada canal pelo índice dele, em vez de usar o split, tá? Você pode pegar assim. Aí você teria que pegar para o blue o 0, o green o 1 e o red o 2, nessa expressão aqui. Agora eu vou rodar e olha o que aconteceu, né? A imagem está bonitona aqui. Essa é a imagem verdadeira que a gente queria, né? A imagem da aurora boreal, né? Eu até vou fazer uma coisa a mais aqui. Eu vou fazer com que a imagem receba a imagem 2 para a gente continuar trabalhando com essa aqui e não ficar com aquela imagem feia, tá? Eu vou deixar ele até aqui, né, como uma alternativa, mas lembrando que também o que eu quis mostrar aqui é como a gente divide os canais, né? Vocês podem querer, de repente, algum processamento interessado em um único canal. Aí dá para vocês pegarem desse jeito aqui ou desse jeito aqui de baixo. Esse daqui, ele altera a ordem, né? Tá bom, vamos lá, vamos continuar. Obrigado, hein, pelo comentário. Agora, a partir daqui, a gente vai criar também uma operação. Essa operação aqui é para a gente colocar uma borda na imagem. Lembra que eu mostrei para vocês que na convolução e na correlação, a gente precisa engrossar a borda da imagem para poder executar, né? Porque o que acontece na programação, se a gente percorrer a imagem inteira com a janela por cima, quando a gente posicionar ela nas primeiras posições da imagem, vai dar erro, porque a janela vai cair em posições que não existem, vai dar posição negativa no começo e no final posições maiores do que o próprio tamanho da imagem. E aí, por conta disso, a gente precisa tratar isso daí. Tem duas maneiras. Uma é a gente fazer um if, né? Se cair fora da imagem, a gente não usa. A segunda é, se cair fora da imagem, a gente amplia o tamanho da imagem e depois corta de novo, tá? Em C, fica mais rápido você fazer um if, ao invés de você aumentar o tamanho da imagem e depois tirar. Alocar e desalocar a imagem em C é muito mais lento do que um if. Mas aqui em Python é mais rápido fazer assim, tá? É mais fácil aumentar o tamanho da imagem, rodar o procedimento com o núcleo sobre ela expandida e depois a gente pegar uma subimagem. Subimagem a gente fez ali em cima, né? Só voltando aqui, a gente pegou aqui subimagem nessa parte do código. Agora a gente vai fazer a segunda parte, que seria o quê? Colocar uma borda. Eu vou colocar uma borda razoavelmente grande, eu vou colocar até mais, vou colocar 100 aqui, para vocês enxergarem o efeito, né? O que esse aumento de borda vai fazer? Tem vários tipos, tem, na verdade, aqui 5 maneiras de você aumentar o tamanho da borda, que eu vou mostrar para vocês, né? Então, o que esse comando faz? CV copy make border é uma função do OpenCV que ele copia a imagem e cria uma borda. Aí você vai passar a imagem original
Você vai passar também qual é o tamanho da borda para cada uma das direções, né? No caso aqui seria, eu não lembro a ordem que ele põe, mas se eu não me engano é em cima, embaixo, esquerda, direita. Bom, tem que olhar a documentação, né? São as 4 direções que ele pode crescer a borda. E depois tem como ele vai ampliar essa borda, como ele vai criar. Né? Aqui a primeira maneira é replicate, ele vai pegar o último pixel do lado da borda e vai replicar ele. Então ele vai pegar uma cor de um pixel e vai aumentar. Uma segunda alternativa, ele vai refletir, ele vai começar a fazer uma cópia invertida da imagem. Tá? Vamos supor que ele está nessa borda aqui, ele vai começar a pegar os daqui para cá e copiar para cá. Depois o terceiro, Border Reflect 101, mas é bem parecido com esse Reflect aqui também. São coisas que a gente acaba não usando muito também, né? É mais efeito visual. Às vezes é para a pessoa fazer um plano de fundo para completar. Aqui, sabe quando o vídeo ele tem uma resolução pequena, que é uma gravação antiga? Aí você quer aumentar, colocar uma barra, você pode usar isso daqui. E o wrap, ele pega esse lado da imagem aqui e começa a copiar desse lado. Mesma coisa aqui, desse lado aqui ele amplia com as informações desse lado, e a mesma coisa em cima e embaixo. E o último é você colocar uma constante. No caso aqui, eu escolhi uma constante azul, pode ser preto, qualquer cor. Né? Então, eu vou criar 5 imagens aqui aumentadas de borda. Depois eu vou criar aqui também uma imagem composta de várias imagens, tá? Como é que funciona isso? O Matplotlib, né? Ele consegue fazer subplot dentro dela. Como é que funciona aqui os parâmetros? E vocês vão ver o resultado ali embaixo, eu já vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem a quantidade de linhas, a quantidade de colunas e o índice, a posição que ele tem, como se essa imagem fosse ficar numa matriz linearizada, né? Então essa aqui é a posição 1, que é de cima da esquerda, aí depois esse daqui é o de cima do meio, esse daqui é de cima da direita, esse aqui é de baixo da esquerda, baixo do meio e baixo da direita, tá? Tendo 2 linhas e 3 colunas. Em cada uma dessas posições a gente vai dizer o que a gente vai colocar lá. A gente vai colocar o image show, que é o mesmo comando, a gente vai colocar a imagem original. Aqui esse gray aqui é um comando para tom de cinza, né? Não sei, enfim, eu não sou um grande conhecedor, de novo, não vou falar aqui todos os detalhes também, depois vocês podem procurar. Eu acho que em cima a gente nem usou, né? Aqui a gente usou image show normal, né? Talvez seja alguma característica de cor de fundo, não sei lá. Depois a gente pode tirar e ver o que acontece. E depois a gente vai colocar um título ainda em cima da imagem, né? Aí a gente vai colocar original, replicada, refletida 101, ela é enrolada e constante. E aí, depois de criar todas as subimagens, nós vamos mandar mostrar a imagem. Então, vamos rodar isso aqui. E aqui está o resultado embaixo, tá? Então, notem que a gente ampliou, né? Replicou, esse aqui é o original, que está menorzinho. Aí aqui a gente replicou o que já tinha, né? Vocês vão ver que vai ficar meio reto para os lados e para baixo. Esse aqui até que não ficou feio, né? Esse daqui foi o refletido, que começou a inverter o que tinha antes. Esse daqui é o refletido 101, que é muito parecido com esse daqui. Se eu não me engano, acho que ele só não usa o ponto extremo, que ele começa a refletir de dentro. Esse aqui é o que ele pega a informação desse lado e copia aqui. Esse wrap aqui ele é interessante quando você tem aqueles tiles, né, aqueles estilos de quadradinhos que um combina com o outro, o fim combina com o começo, aí esse efeito fica legal. E esse aqui é da cor constante. Deixa eu tirar o gray aqui, só para
uma experiência para ver se ele muda alguma coisa. Aparentemente, eu não vi muita diferença, não. Não sei vocês, né? Para mim, continua a mesma coisa. Talvez não precise, né, desse gray aqui. Eu vou até tirar, porque é demais do que ajuda. Se você quiser usar preto, né, uma cor preta, você pode colocar uma borda preta também. Que a borda preta, aliás, é a melhor borda que a gente usa para fazer a convolução e correlação, porque ela é neutra, né? Quando a janela fica aqui, ela não dá resultado nenhum. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar a correlação em si, né, que é o último experimento que nós vamos fazer hoje. A gente vai fazer a correlação em si e a gente vai criar também com uma borda um pouco menor. Não vou criar uma borda de 100, porque é uma borda muito grande, tá? Então, a gente vai pegar uma borda de 5. Vou pegar os tamanhos dessa imagem. O próximo passo para a correlação mesmo, eu vou pegar aqui o número de linhas, colunas e canais da imagem, tá? Aí eu vou criar uma imagem de resultados para a nossa correlação. Como é que você cria uma imagem de resultados? A gente pode usar o NumPy, que ele tem uma função zeros, e ele cria para a gente um array. Você tem que dizer para ele as dimensões dele, no caso, eu passei aqui as mesmas dimensões da imagem original, e eu também passei o tipo de dado que ela vai ter, né? Se a gente não souber o tipo de dado, pode pegar aqui também, né? O dtype, se vocês lembrarem que a gente usou antes. Então ele vai criar uma imagem para a gente. Porque uma imagem é uma matriz, né? No fim das contas. Então eu vou rodar aqui. E agora a gente vai fazer a convolução em si. Como é que a gente vai fazer a convolução? Eu vou criar aqui, ó, o nosso BS está com valor 5, quer dizer, a nossa borda, né? E eu vou criar um elemento, ele vai ser grandinho, ele vai ser 11 por 11, tá? Por que tem que ser 11 por 11? Porque a gente vai ampliar, a gente ampliou a borda, a imagem, né? A gente vai usar o replicate sim, né? Tá aqui. Ele está sendo usado. Desculpa aí que eu acabei falando cedo demais, né? Vamos usar o replicate. Então a gente ampliou ela com uma borda de tamanho 5. Aí a gente vai usar um elemento estruturante que ele tem valor 11. Isso aqui é meio calculado, né? A gente tem que, na verdade, é o contrário. A gente tem que saber o tamanho do elemento estruturante para a gente saber quanto que vai ampliar a borda. Então, se a gente quiser ampliar a borda por a gente quiser passar uma janela de tamanho 3 por 3 na borda, basta a gente colocar aqui valor 1, né? A gente vai ampliar 1 em cada dimensão, já é o suficiente. No caso, como a gente tem uma janela de 11 por 11, a gente vai aumentar 5 para cada lado. E aqui, ó, esse é um for triplo que a gente vai executar na nossa imagem replicada, né? Eu escolhi pela imagem com borda replicada, mas podia usar qualquer uma outra delas, tá? O ideal seria a com borda preta, mas tudo bem, vamos continuar com essa aqui. Aí a gente escolhe aqui, esse C aqui é para passar por todos os canais, tá? E esse daqui não é nem de longe a maneira mais otimizada para executar em Python. Isso aqui é péssimo código de Python, tá? Então eu vou avisar aqui para vocês antes, para depois ninguém jogar pedra, né? Por quê? Eu estou ensinando aqui para vocês como a gente implementar isso em C. Mas é importante também vocês terem essa informação, porque de repente vocês vão usar. Em Python, você não executaria isso daqui assim, você executaria em uma linha só, que já tem funções prontas que usa funções de C por baixo para executar isso daqui. Mas eu quero mostrar para vocês como é que por baixo dos panos funciona, por isso que eu estou fazendo. Né? Então, o comando for é o mesmo comando for de C, é bem parecido, né? Você vai percorrer uma faixa de valores. O np arrange ele retorna exatamente essa faixa, vai de 0 até channels, menos 1, né? Ele não vai pegar o último valor. E depois a gente vai percorrer aqui o y, ele vai percorrer as linhas, a gente vai percorrer as linhas da imagem,
Então, nota que está... Aí a gente vai percorrer a partir de BS, quer dizer, o nosso BS é 5, a gente vai estar exatamente em cima do primeiro elemento da imagem, que lembra que começa em 0, né, os índices, a gente aumentou em 5 o tamanho, então de 0 a 4 é borda, a partir de 5 é a imagem. E a gente vai até rows mais BS, que rows é o número de linhas, né, mais o BS que foi acrescentado no começo, para a gente percorrer até a última posição da imagem. Mesma coisa para as colunas, né? Não preciso repetir aqui. A gente vai começar em BS, que é o que a gente aumentou, até colunas mais BS. Aí a gente vai usar uma outra função, que ela chama replicate, né? A imagem replicate, e a gente vai pegar uma parte dela, a gente vai pegar uma subimagem, que a gente vai chamar de ROI. ROI é um nome que a gente usa para variável muito em processamento de imagens, que significa região de interesse, region of interest. E aí a gente vai pegar o quê? A gente vai pegar um quadradinho em volta dela do tamanho da janela que a gente queria. Como a gente vai fazer isso? Como está centralizado em y,x, a gente vai pegar y menos o lado da janela até y mais o lado da janela mais 1. Mais 1 por quê? Porque lembra que esses dois pontos aqui, se a gente fosse até o lado da janela mais a posição mais o tamanho da janela, ou a ampliação que a gente fez na borda da imagem, a gente não pegaria o último ponto. Então a gente quer pegar até o último. Mesma coisa aqui, a gente vai pegar o x, que é a posição atual, menos o tamanho da borda que a gente acrescentou na imagem, x mais o tamanho da borda que a gente acrescentou na imagem, mais 1. E o canal, a gente vai pegar o canal variando começando com o azul, depois o verde, depois o vermelho, né? Na verdade, como isso aqui ele está executando pelo... O NumPy é red, green, blue, né? Ele está fazendo... a gente já corrigiu ali em cima. Antes eu não tinha corrigido quando eu rodei aqui. Aí o que a gente vai fazer para essa região de interesse? A gente vai usar uma função que ela chama sum. Essa daqui é uma função otimizada do Python, que ele soma todos os elementos que tem naquela região. Simplesmente vai somar tudo. E depois ele vai dividir pela quantidade de elementos que tem dentro da janela, tá? Onde eu defini a quantidade de elementos dentro da janela aqui. Então, basicamente o que a gente está fazendo? A gente está pegando a média da cor dentro da janela e atribuindo para o pixel. Essa é uma operação que não é bem a correlação ainda, é uma operação mais de filtragem, que a gente vai ver mais para frente. Eu vou entrar em detalhes sobre isso mais para frente. E depois desse total a gente vai atribuir para a imagem de saída. Agora, olha o cuidado que a gente tem que ter. Como o Y ele começou adiantado, né? Começou em BS, a gente tem que subtrair BS, mesma coisa para o X e o canal C. Então, vou mandar executar isso aqui. Agora a gente tem a saída aqui, o que a gente vai fazer com a saída? A gente também vai pegar uma região de interesse dela, né? A gente vai pegar... A gente poderia ter começado no 0 aqui também, né? Porque a gente está pegando aqui uma região de... Depois a gente está pegando uma região de interesse dela. Mas a gente está pegando o tamanho da imagem original, tanto em X quanto em Y, e depois tem uma vírgula com nada. Essa vírgula com nada, ela significa pegue todos os canais. É isso que a gente está fazendo. Então, a gente redimensionou a imagem, e agora a gente vai mandar visualizar, tá? A gente vai ver a original, e eu fiz mais um subplot aqui, que tem uma linha, duas colunas, e na primeira linha tem a imagem original, na segunda tem a filtrada. Vou mandar imprimir aqui. E vocês vão ver que a imagem da direita está bem borradinha. Ela perdeu alguns detalhes, tá? Principalmente nessa região aqui de baixo da Terra, vocês conseguem ver melhor. Não sei se é terra ou grama que tem aqui, né? E aqui a aurora boreal também está borrada. Mas esse é um primeiro exemplo de filtro que vocês estão vendo aqui na matéria, né?
E filtrar imagens é uma operação super importante, principalmente se ela tem ruído, se ela tem alguma coisa ruim. Né? Note que o quadradinho que a gente tinha feito aqui branco, ele meio que sumiu, né? Então, esse é um tipo de coisa que a gente faz para eliminar, inclusive, ruídos e eliminar problemas que teve na imagem. Tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar. E agora eu vou terminar aqui essa parte da matéria, né, explicando para vocês a correlação em si. Né? A gente vai ter aqui uma posição inicial, que eu estou definindo como 50-50, e eu vou pegar uma janela, vou criar uma janela de busca, tá? Que ela vai ter o tamanho 50 menos BS até 50 mais BS mais 1, e mesma coisa para a coluna, né? Mini coluna. Eu vou colocar ela como sendo uma imagem agora bidimensional, né? Ela não vai ter as três camadas, não vai ter os três canais. E o tipo dela vai ser, ou vai ter os três canais? Ah, não, vai ter, porque eu estou pegando aqui a própria imagem. Né? Estou pegando uma subimagem. Ele vai pegar os três canais, sim. E aí, só que ele vai transformar essa imagem em outro tipo. Essa palavra-chave S-type, né? Ela converte o tipo que tinha antes. Lembra que tinha unsigned int 8, eu estou transformando em int 32, e nesse processamento aqui vai ser importante, porque a gente vai trabalhar com números grandes, senão a gente pode causar um erro de processamento. E aí depois eu vou mandar imprimir, então, a imagem que a gente tem. Então, quer dizer, a gente teve uma imagem 11 por 11 por 3. Por quê? Porque a gente tinha definido o nosso BS como 5, né? Então, agora é o efeito do BS que a gente escolheu. A gente tem uma imagem 11 por 11 por 5. Eu posso até mandar imprimir. Deixa eu mandar imprimir aqui. Eita. Deixa eu... Não, é search. É year show, né? Então, o conteúdo da região que a gente pegou está assim. Né? Então, vamos usar essa região aqui. Peguei uma região da imagem, né? E agora o nosso objetivo é encontrar onde que essa regiãozinha que eu peguei de 50 por 50 aparece na imagem original. Então, para isso que serve a correlação, né? Qual é o processamento que a gente vai fazer? Dessa vez, a gente vai percorrer linhas e colunas, da mesma maneira que a gente tinha feito antes, né? A gente vai pegar na imagem replicada, que é a mesma imagem que a gente está usando aqui. Ah, nem é a mesma imagem, né? É a imagem original. A replicada ela é um pouco maior. A não ser que eu tenha cortado ela. Ou tenha usado alguma outra coisa. Vamos ver aqui o que vai dar, né? Então, eu peguei o tamanho da imagem, peguei uma região de interesse. Ah, não, tá certo. Eu tô usando a replicada só para percorrer, né? Mas eu estou pegando aqui ela com as posições x e y já deslocadas. Então, a gente está pegando uma outra região de interesse da imagem replicada, que é a replicada, deixa eu explicar melhor aqui, né? A margem está com a replicação da imagem original, uma margem ampliada, né? E aí a gente vai calcular a diferença da região de interesse de busca com a região de interesse original. Depois o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o valor absoluto dessa diferença e vai somar. Por quê? Porque alguns pontos eles vão ter valores maiores, outros menores, mas o que a gente está interessado em saber é o quanto de diferente que elas são. Porque se a gente não fizer o valor absoluto, um pode compensar o outro. Pode ser que ela seja 50 a mais em um ponto e 50 a menos no outro, vai dar zero, né? Então vai dar uma diferença perfeita. E aqui a gente vai fazer o seguinte, vai colocar um if, que se o total
aqui, né, da soma, né, que a gente está usando para essa região, for menor ou igual a zero, quer dizer, depois a gente vai mudar esse valor aqui, se for igual a zero, essa diferença, ele vai falar que ele encontrou a região de interesse e vai dar a coordenada para a gente em relação à coordenada original. Né? Então, vou mandar rodar aqui. E ele está rodando ainda, terminou, ele achou em 50-50. Não é surpresa para ninguém, né? Por quê? Porque eu peguei da própria imagem a região dela. Se a gente tivesse pegado o Wally naquela imagem lá do Wally e ter procurado aqui, a gente ia conseguir encontrar ele na imagem, né? Pegar o rosto dele. Evidentemente que, às vezes, o que vai acontecer? Ah, isso a gente está procurando, mas não é exatamente igual, é um pouquinho diferente. Aí a gente pode mudar aqui esse valor. Posso pôr aqui, por exemplo, 200. Ele vai dar algumas regiões, alguns locais onde ele encontrou coisas parecidas. Mas ele está achando coisas parecidas bem próximo. Por quê? Porque o céu é escuro assim só nessa região, né? Então, talvez, se a gente tivesse uma região aqui mais embaixo, eu posso tentar pegar, né? Mas na região de 300, vamos tentar fazer isso aqui para ver se ele acha aí alguma coisa diferente. 320, ó, ele pegou, tá vendo? Tem até uma textura. Vamos ver onde que ele acha aqui com um valor parecido com 100. Vamos ver se ele vai achar muito. Ele só achou um mesmo, né? Com 200. Olha, então, quer dizer, é mais difícil de achar alguma coisa parecida quando tem mais textura, né? 500 ele está achando. Se eu puser 500 no outro, ele acha quase tudo. 5.000, puxa, impressionante. Agora com 2.000 ele já achou, só que tudo pertinho ali, né? Enfim, dá para fazer vários experimentos, vocês podem testar esse código. Eu vou disponibilizar esse notebook para vocês também, tá? Para vocês poderem brincar com ele, fazer os experimentos, implementar aquelas lógicas que eu tinha colocado para vocês, se vocês quiserem, tá? Opcional, não precisa entregar os exercícios.